Jornal Gente. Olha, a cidade de São Paulo ficou sob estado de atenção a partir dos 18 minutos para as 21 horas de ontem, né? E esse estado de atenção foi suspenso às 3h50. Zona Norte, Zona Oeste, Leste, Sudeste, Sul, Centro, Marginal Tietê e Marginal Pinheiros. E tudo indica que a Marginal Tietê foi a que mais sofreu com as chuvas, porque ficou interditada aí durante um bom tempo. A gente ficou presa na Marginal Tietê, não podia nem ir para trás, para os lados, para frente, de jeito nenhum, mas agora a situação vai se normalizando. Mas ainda tinha uma garoazinha, até agora há pouco, né? E por coincidência, o entrevistado de hoje, Agostinho, e nós vamos já ouvi-lo, é um especialista em recursos hídricos. Nada mais adequado, e né? energéticos, além de sustentabilidade. Já a entrevista aqui. Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. No Jornal da Bandeirantes, gente, de hoje, um especialista em sustentabilidade e em energia hídrica, que é o Wagner Cunha Carvalho. O Wagner Cunha Carvalho trabalha na W Energy, que é uma empresa pioneira em sustentabilidade aqui em São Paulo. E nós vamos conversar sobre diversos assuntos relacionados à eficiência hídrica. Bom, vamos começar pela explicação aqui. O que seria a eficiência hídrica? Bom dia, Wagner Cunha Carvalho. Bom dia, queria começar agradecendo o espaço que o Grupo Bandeirantes sempre dá ao tema, que é sustentabilidade e a nossa missão. Eficiência hídrica nada mais é do que utilizar tecnologias e formas para se economizar água de uso racional, promover a transformação cultural, sustentável, elevar o nível de consciência dos usuários para todo mundo tratar a água com a importância que ela merece. Então, de um modo geral, seria isso. A população brasileira tem consciência hoje da escassez de recursos em algumas áreas? O brasileiro, de forma geral, sabe como utilizar bem a água? De forma geral, nós temos um problema seríssimo. A população não sabe, mas 71% da superfície terrestre é coberta por água. Só que 97,5% é salgado. O processo de dessalinização já existe, só que é muito caro. 2,493% da água do planeta é doce encontrada em locais de difícil acesso. O que sobra de água doce disponível ao homem é 0,007% da água do planeta. Então, a população tem a ideia da abundância, mas não tem noção da verdadeira realidade. Para não fugir muito disso, quer dizer, são 2/3 de água, né, no planeta e no corpo humano, né? E, no entanto, água potável no planeta é essa miséria aí. É pouquíssimo, são 2 zeros após a vírgula, né? E ainda mais no Brasil, que tem a cultura da abundância. Nós somos em 195 países e 11% da água doce do planeta está no Brasil. Então, nós somos o país que tem mais água. Isso deveria aumentar a nossa responsabilidade, não diminuir. E mesmo com episódios como o da crise hídrica em São Paulo, lá em 2014, agora de novo nós estamos vivendo um período delicado, né, com baixa no nosso principal reservatório, isso não serve do ponto de vista educativo, tanto para o cidadão comum quanto para governos em diferentes níveis tratarem esse assunto de outra forma, Wagner? Sim, no passado, quando a gente falava que faltaria água, era difícil as pessoas acreditarem, principalmente nos grandes centros urbanos. Em 2013, a população de São Paulo, por exemplo, consumia 169 litros de água por dia. Já em 2017, consumiu 129. A média de 2018 ainda não foi fechada, mas a população reduziu em média 15% o consumo de água. Então, o susto já funcionou. As campanhas também funcionaram. É preciso fazer campanha. Nós cobramos, inclusive, nesse ano, bem antes de começar o problema da Cantareira, que o governo fizesse campanha, até numa entrevista aqui com o governador Márcio França. Demoraram para começar esse ano, né? Eu não sei se por essa transição aí de governo, o Geraldo Alckmin saiu para ser candidato a presidente, entrou o Márcio França, mas me parece que demorou um pouco para nós termos essa campanha que realmente serve para conscientizar e os números não mentem, né, Wagner? Isso mesmo. De fato demorou e foi por uma questão política, como você citou, questão das eleições.
reconhecer uma necessidade de racionamento ou um problema de disponibilidade hídrica seria um tiro no pé dos candidatos, né? Mas a gente tem que começar de forma proativa, não é da cultura do brasileiro, mas a gente tem que mudar isso, enquanto tem mais água para administrar, diferente como foi na última crise, que a gente começou a utilizar a água do volume morto em 16 de maio de 2014, quando só tinha 8,2% de água na cantareira. Então essas campanhas têm que começar antes, para que a gente tenha um resultado melhor e mais eficiência no processo todo. E a punição para quem desperdiça água, para quem não faz o uso racional da água através de multa, na sua opinião, isso funciona? Como que você, ou através da conscientização, é que nós devemos caminhar para ter melhores práticas no uso da água? Eu gosto de 3 caminhos. A penalidade é uma delas. As pessoas precisam valorizar, tratar a água com a importância que ela merece, e uma das formas de fazer isso é aumentar o preço da água. Se a gente for analisar, nos últimos 3 anos, se a gente observar de maio de 2015 a maio de 2018, o preço da água subiu 35%. São Paulo saiu na frente. Existe uma lei municipal que se você lavar a calçada com água tratada, primeiro é um alerta, depois uma multa de R$250. Se repetir, isso acaba sendo, a penalidade é dobrada, né? Eu acho que tem que ter bônus para quem economiza, penalidade para quem desperdiça e sempre fazer a campanha. Isso é uma tecla que tem que ser batida, senão a população acaba entrando numa zona de conforto e volta para a média. Não podemos esquecer também que a Sabesp é uma empresa mista. Então, 50,33% é do Estado, o resto é Bolsa de Nova York. Tem a preocupação de dar lucro para os acionistas. Então, quando eles anunciam que as represas se recuperaram, a população consome um pouco mais. Então, tem que ter muita responsabilidade com esses dados, né? Como é que a nossa engenharia hoje está preparada para construções, equipamentos hidráulicos que poupam água? Hoje existem muitas tecnologias já disponíveis no Brasil que podem gerar uma redução de 30% a 60% no consumo de água em escolas, indústrias, em hospitais, em empresas e em residências também. Só que isso precisa ser melhor divulgado para a população tomar conhecimento dessas tecnologias. Existe a grande preocupação se é viável, custo-benefício, se compensa ou não, onde que compra esses equipamentos, porque não é disponibilizado. Pouca luz é dado para esse assunto, né? É o timer da torneira? O que são essas tecnologias? Então, existem, por exemplo, como você falou, torneiras hidromecânicas com fechamento automático instalado em muitos ambientes públicos. Mas você pode, por exemplo, substituir o arejador por um pulverizador spray que economiza até 90%, que libera o jato com aquele chuveirinho, né? Há muito desperdício no Brasil. Em média, o brasileiro gasta 1 copo de água para beber e até 4 copos de água para lavar o mesmo copo, o que é contraditório, né? Então, sistemas de duplo acionamento em descarga, pastilhas que são como se fossem reguladores de vazão, são reguladores de vazão que você instala em duchas, em chuveiros, e você economiza ali 50%, 40%. A indústria já está quase toda adaptada a isso, né? Ou não? Eu vou falar aí que, olhando de modo macro, eu vou falar que 5% da indústria 5% e das só? empresas ainda engatinha no nosso país. O vaso sanitário, hein? Ele economiza realmente, esse vaso menor, ele economiza ou as pessoas acionam várias vezes quando a hidra... Eu tenho muita saudade da hidra. Da válvula de parede. Vai fazer pá, né? Pronto. Já ia de uma vez só. Será que economiza essa... Existem hoje tecnologias de duplo acionamento. Você pega em uma empresa, como aqui no Grupo Bandeirantes, 90% do uso do banheiro é para a urina. Então, por que você libera 6 litros se 3 é suficiente para fazer o arraste? Então, tem essas tecnologias de duplo acionamento que permitem essa economia desde que bem reguladas. O grande pulo do gato é você prestar atenção na sua bacia sanitária. A partir de janeiro de 2003, se tornou lei para os fabricantes só fabricarem bacias padrões ABNT, ou seja, as que fazem limpezas com 6 litros, né, dos dejetos sólidos. E tem muitos lugares que ainda tem bacias que precisam de 12, vaso sanitário precisa de 12, 16, 18 litros para fazer o arraste. E aí você descobre, levantando o assento, se tem inscrição embaixo do fabricante. Por exemplo, tá lá o nome do fabricante, tem lá assim, 6.0 LPF. Se tiver isso, você não precisa trocar. Se não tiver, você tem que trocar a sua bacia se você quiser economizar. Que o normal seria 6 pontos... litros para os dejetos sólidos, né? E 3 litros para os dejetos líquidos.
Bom, já que estamos nesse assunto aí, o saneamento anda ao lado do fornecimento de água potável, né? E tanto é que ele é cobrado simultaneamente na conta. Aqui em São Paulo é assim, né? Se cobra pelo esgoto também junto com a água, né? Como é que nós estamos de saneamento no estado de São Paulo? Não vamos falar só na capital, que a capital acho que é o maior problema que nós temos de poluição de rios. Mas como é que nós estamos de saneamento? Se a gente expandir um pouco essa conversa para todo o planeta, 80% do esgoto é despejado nos rios sem qualquer tratamento. Esse número em São Paulo é 25%. Você pega aqui o Rio Pinheiros, né? Toda a região do Panambi despeja o esgoto in natura no rio. Quando isso chove, toda essa contaminação acaba indo para a represa Billings. Um dos problemas seríssimos que a gente tem para resolver o problema do tratamento de esgoto, primeiro que antes de começar a despoluir, você tem que parar de poluir, né? Então não adianta investir em tratamento de esgoto para a despoluição do rio. Você cita o Panambi. O Panambi não é uma área nobre hoje da cidade de São Paulo, com investimentos imobiliários. Bom, mas basta lembrar que uma das causas da dificuldade de limpar o lago do Ibirapuera, vocês se lembram? Era que o esgoto daquelas mansões ali do Quarto Centenário, da Avenida Quarto Centenário. E também da República do Líbano, né? Tudo para ali. Agora, a prefeitura, o que faz numa hora dessa, o Wagner? A concessionária Sabesp e a prefeitura têm que se unir para resolver esse problema. As consequências são muito negativas. Como você falou de saneamento, a gente vai para a saúde também, né? A maior parte da população, infelizmente, despeja o óleo que sobra no preparo de alimentos no ralo da pia. Isso se transforma um chicletão no rio que é quase impossível de tratar. E um outro problema seríssimo é que a maior parte da população, quando o remédio vence, pode ser um antibiótico ou anticoncepcional, acaba descartando pelo vaso sanitário. Isso vai parar no rio. Lá tem as bactérias do esgoto. As bactérias, elas vão sofrendo mutação e elas começam a ficar resistentes em relação ao antibiótico. Então quer dizer que os problemas de virose serão cada vez mais difíceis de tratar, se a gente não mudar essa realidade agora. Alguém preocupado com isso? O novo governador está falando que está prometendo que vai resolver esse problema. Se a gente voltar um pouco no passado, a promessa do Fleury, o ex-governador, né, era que até 2005 beberíamos água potável do Rio Tietê e do Rio Pinheiros. Investimos aí na ordem de 11 bilhões e esse objetivo não foi atingido, né? É muito difícil fazer isso, né? Porque você tem de conectar toda a cidade na rede de esgoto, né? Não é uma obra no rio, né? Muitas vezes a gente tem essa sensação, né? Não preciso fazer a obra no rio. É claro que tem coisa para fazer no rio. Agora, se você não conectar o Panambi, Guarulhos, o Quarto Centenário... Vamos ficar no Panambi. Eu não me conformo com isso. Ainda ontem eu peguei um prospecto aqui, num lançamento gigantesco aí no Panambi, né? Que eles não se preocupam em fazer a rede de esgoto. É que a responsabilidade do empreendimento é entregar a tubulação de esgoto na porta, né? Como a gente paga, além do fornecimento de água, o serviço de coleta e tratamento de esgoto, então essa responsabilidade recai sobre a prefeitura e a concessionária. Para a gente não ser também injusto com a Sabesp, tem um dado que eu acho que vale a pena divulgar, que para ajudar a resolver esse problema, ela investiu 6,8 bilhões da crise hídrica para cá. 2,5 bilhões foi para o tratamento de esgoto. Mas, se você observar, o Rio Pinheiros agora continua recebendo esgoto in natura. Então ainda temos esse problema. Agora é um passivo muito grande, né? Você tem porque é caro, é uma obra que mexe com a cidade, porque você não faz essa obra sem quebrar asfalto, sem interditar a rua. É invisível, né? É invisível, tem isso também. O político né? não gosta muito disso. Então é cara, é muita coisa para correr atrás e provoca um impacto na cidade tremendo também. Ainda aproveitando o gancho, você falou de Guarulhos aí. Guarulhos é sempre citado como cidade que despeja esgoto in natura no Rio Tietê. Acabou de fechar um acordo agora, né, com a Sabesp, porque Guarulhos tinha uma empresa municipal para fazer o serviço. Para distribuir, né? Exatamente. E aí, essa era a grande rixa que existia. Agora sim, o esgoto de Guarulhos vai começar a ser tratado numa estação de tratamento ali perto
para que Guarulhos pare de jogar tudo no Rio. Né? Mais uma vez nós entramos no aspecto político, né? Porque Guarulhos foi dirigida em muitos mandatos por prefeitos do PT, né? E o governo do estado era do PSDB. Também havia essa dificuldade de dialogar. E só aconteceu agora porque o prefeito é do PSB, mesmo o partido do governador Márcio França, que foram os dois que assinaram o acordo. Esperança aí quanto ao Guarulhos, Wagner? Então, você vê a questão de Guarulhos, né? A 8ª maior economia do país. Cadê esse recurso, né? Por que coletar e tratar esgoto não gera voto, mas gera problema de saúde? Você pega o berço das doenças que a gente sofre hoje no mundo, está diretamente ligado à origem, a regiões que não tinham disponibilidade hídrica. Você pega a maior parte da África subsaariana, 45% dela não tem acesso a nenhuma fonte de água potável. E o chikungunya, o zika vírus, o ebola, o HIV, teve sua origem lá. Então a gente precisa cuidar direito disso, né? Ainda falando sobre esse assunto, a população tem que saber. Se não fosse esses investimentos, as 36 obras que a Sabesp fez, e nos últimos 13 meses ela alega ter economizado 27% com esses investimentos, com essas 36 obras. Se ela não tivesse feito isso, nós teríamos na Cantareira 5,8% o volume de água agora, o nível. E está abaixo de 35, em estado de alerta, né? Então nós teríamos 5,8%. A população tem que saber que existe um desequilíbrio no planeta. Mas essa interligação aí dos sistemas aqui de São Paulo, ela foi fundamental, então, para a gente ter a garantia de ultrapassar esses períodos de estiagem com uma tranquilidade maior do que foi no passado, é isso? É isso mesmo. Assim, não é que o planeta se recuperou e choveu mais e o problema... Não, o problema é seríssimo, mas se não fosse essa interligação, mandar água de uma represa para outra, a interligação da Jaguari Atibainha ao sistema São Lourenço, nós teremos com 5,8% de água na Cantareira agora. E o Guarapiranga sempre socorre, né? O Cantareira. O Guarapiranga está sempre em melhor situação que Cantareira, né, Wagner? Sim, o Guarapiranga ainda está próximo de 50%, não está aí no estado de alerta e sempre ajudou sim. Agora esses outros aí já estão funcionando? Quer dizer, se precisarem, socorre? Sim, hoje fica mandando água de uma represa para outra, existe essa possibilidade de manobra, né? Choveu, né? Se a gente for verificar, em outubro choveu 192,9 milímetros, superando a média histórica, que é de 129. Só que em novembro, até agora, choveu 79 milímetros, sendo que a média histórica é 161. Então, você teve um mês bom de chuva e agora, na sequência, um mês ruim. E se a gente observar os últimos 24 meses, a gente teve mais de 20 meses com chuva abaixo da média histórica. Como é que são esses vasos comunicantes aí dos reservatórios, hein? Como é que se transfere isso? Elas foram interligadas, foram implantadas tubulações, os sistemas de bombeamento, e hoje é possível fazer essas manobras, né? Então, você tira de um reservatório e joga para o outro. Tira de um reservatório e joga para o outro. Então vai fazendo como se fosse um balanceamento. Mas você não joga, você joga água de um reservatório para o outro, ou você deixa de abastecer um bairro com água de um reservatório para abastecer com... Porque você transfere água Sim. do Cantareira, ou melhor, do Guarapiranga para o Cantareira? Você pode mandar, por exemplo, a Atibainha, lá onde nasce o Cantareira, né? Então, você pode mandar tanto água do Atibainha para o sistema São Lourenço, quanto de São Lourenço para o Atibainha. E também pode, porque o governo estadual fez isso na época, né? Dá a opção para que bairros que eram abastecidos pelo Cantareira passem a ser abastecidos por outros reservatórios, né? Sim, essa obra também foi feita, né? Mais do que 50% da capital paulista era atendida pelo Cantareira. Agora a gente fala que está na ordem... É muita coisa ter muita metade coisa. Por um sistema só, né? Por isso que o sistema Cantareira, ele recebe de todos os reservatórios, todos os holofotes são para ele. Lógico. Você vai deixar metade da capital está ali. Você deixa metade da população na mão se algo der errado. Se der um problema num sistema de bombeamento, a responsabilidade é muito grande. Agora, em relação ao restante do estado, porque o estado de São Paulo é um estado grande. A gente fala muito de capital e região metropolitana. Como é que ficam as outras regiões? Baixada Santista,
Vale do Paraíba, Ribeirão Preto, Rio Preto, etc. Aliás, o Zé Paulo lembrou de Ribeirão Preto, depois eu queria falar do Aquífero Guarani. Lembra quantas perguntas a gente recebeu sobre o Aquífero Guarani aqui Faz durante tempo, o esqueceram racionamento? do aquífero. Mas por que não tiram água do Aquífero Guarani? Né? Exato. O que pouca gente sabe é que a Cantareira não abastece só a São Paulo, só a capital, né? Vai água para Guarulhos, vai água para Jundiaí, chega a Campinas também, então tem Barueri, vários municípios, né? Só que essa questão do problema hídrico é no estado todo. Você vê que São Paulo é a cidade mais poderosa financeiramente, economicamente falando, e enfrenta problemas. Imagina os outros municípios que não têm toda essa capacidade financeira, esse planejamento, essa disponibilidade de especialistas que a capital tem. Tá todo mundo sofrendo. Falando do Aquífero Guarani, né? Como eu comentei, em 195 países, 11% de toda a água doce do planeta está no Brasil. Tá? Só que o grande problema é que é onde tem muita gente, há pouca água. E onde há muita água, há pouca gente. 70% da nossa reserva hídrica está na bacia amazônica e é compartilhada com outros 6 países. Então, não foram feitos grandes esforços, né, entre os estados para mandar água por exemplo, para o Nordeste, da região Norte. E é um problema, mas a gente conseguiu fazer isso com combustível, com gás, né? Então, merece o foco. Torcer para que esse próximo governo dedique um pouco de tempo para pensar nisso, que talvez seja um dos temas mais importantes, que é a manutenção de vida na Terra. Nelson Mandela já falava que no futuro a Terceira Guerra Mundial ia acontecer por causa da água. No Oriente Médio esse futuro já chegou. 42 conflitos violentos foram registrados nos últimos 50 anos. Se a água vai de um país para o outro, você represou, o vizinho vem buscar. Então, a gente precisa focar nisso sim e dedicar mais tempo a pensar nisso, porque, ainda falando em reserva, como você citou o Aquífero Guarani, você vê outros países, a gente pensar na Alemanha de um jeito, na China do outro. A China hoje é o celeiro de produção mundial. Muitas vezes eu vou dar aula em curso de pós, mestrado, vou fazer palestra, eu falo assim, quem tem alguma coisa a ver aqui com a poluição na China? Ninguém levanta a mão. Aí eu pergunto assim, quem aqui tem um celular, um tablet, um notebook ou uma televisão produzida na China? E todo mundo levanta a mão. Mais da metade da água da China já está contaminada com metais pesados, inclusive do lençol freático. E essa responsabilidade é nossa também. Você vai para a China, eu vou para fazer pesquisa, recebe cartilhas orientando a não escovar os dentes com água da torneira, não escovar os dentes no banho porque tem metal pesado. O chinês adquire imunidade, mas nós não. Então tem os casos de câncer. A gente precisa dedicar energia para pensar nisso, porque se acabar com esse planeta não dá para mudar para outro, né? Então, mas a água eu lembro que na época do racionamento, não chegou a ser racionamento, né? Crise hídrica. Racionalização. Diziam, não dá para o Aquífero Guarani, não dá para usar porque é muito caro, é economicamente inviável trazer água, não naquele momento de crise, evidente, mas num projeto de longo prazo, trazer, por exemplo, para a região sudeste, para o sul do Brasil, é inviável mesmo? Na verdade, não. Muitas indústrias perfuram poços e captam água do Aquífero Guarani. Isso é um dos problemas até de contaminação, porque às vezes dá problema, acaba abandonando a bomba lá, às vezes faz de qualquer jeito, então acaba gerando contaminação. Mas parte da solução adotada pela Sabesp foi a perfuração de mais de 50 poços. Mas não é o Aquífero Guarani, né? Para ajudar a resolver. O Aquífero Guarani está sendo muito explorado, é a nossa reserva estratégica para o futuro. Mas existe um volume gigantesco. Onde fica exatamente? Ele vai da lateral aqui do estado de São Paulo até a região norte do país. Você vê, já tem conversas do futuro presidente, o Bolsonaro, para transferir tecnologia, propriedade intelectual com Israel, já se falando em dessalinização. Aí sim a conta vai ficar mais cara. Mas é algo que tem que ser feito. Israel atingiu o superávit da água. Hoje... Tinha uma experiência da Califórnia também, né? Na época falava sobre isso, da dessalinização também, né? A Califórnia é uma outra região do planeta que tem sofrido muito com a escassez de água, né?
Você vê outros lugares como a Cidade do México, a única fonte de abastecimento é o lençol freático, né? Só que eles captam água 2 vezes mais rápido que o lençol freático consegue se regenerar, em função que tudo é impermeabilizado, né? Na época, no passado, tinha 300 mil astecas. Chegaram os espanhóis, são mais de 25 milhões de pessoas. O solo cede 20 centímetros ao ano. A população tem tomado de 2 a 3 banhos por semana e banhos de 90 segundos. Muitos lugares, muitos bairros, passou de 50 litros por pessoa na casa, eles suspendem o fornecimento. Então, olhando para o futuro, se nada for feito, essa será a nossa realidade. Mais ou menos em 2000, quando tinha o bug do milênio, a gente já falava assim, as teorias mais pessimistas indicavam que até 2025 o brasileiro tomaria 2 banhos por semana. Como ia se virar, não sei. Lenço umedecido, perfume, ia ter que dar um jeito. 2025 está aí, nós estamos em 2018. Está aqui 7 anos, a gente vai viver para ver isso, né? Então a população tem que saber. Se não fossem as manobras, nós teríamos 5% no nível da Cantareira. Se não fossem os investimentos. Então não é que o planeta se reequilibrou. Nós ainda continuamos num castelinho de cartas, né? Qualquer momento a gente pode ter problema. Wagner Cunha Carvalho, especialista em sustentabilidade, eficiência energética e hídrica, é o convidado do Jornal da Bandeirantes Gente de hoje. Já prossegue a entrevista. Trânsito. Pois é, ouvinte da Rádio Bandeirantes, você que pretende seguir em direção a São Paulo, utilizando as rodovias Ayrton Senna e Presidente Dutra, tudo estacionado. Na Ayrton Senna, congestionamento começa ali na altura da Jaco Pêssego e pela rodovia Presidente Dutra, tanto pela pista expressa quanto pela pista lateral, congestionamento ali na altura da rodovia Hélio Smith. Dependendo do ponto em que você está, dá para utilizar a Avenida Doutor Assis Ribeiro, aqui por dentro da região de São Miguel, também região da Penha. Assis Ribeiro, trânsito livre nos 2 sentidos. Vale reforçar ainda para você ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes que a marginal do Rio Tietê está agora com ponto de alagamento intransitável embaixo da Ponte das Bandeiras, nos 2 sentidos. Você administrando todos os celulares da sua empresa de um jeito fácil? Sim. Claro que dá! Tudo bem. Ponte das Bandeiras, aquela baixadinha ali onde tinha um radar muito esperto, né, Alcinho? Lembra? Era o campeão, né? Não era o campeão. Agora sim, era o campeão. É ali bem na Ponte das Bandeiras. Ali não está passando. O que mais, Silvânia Alves, que você traz aí de informação? Bom dia. A marginal do Tietê teve vários pontos intransitáveis de alagamento nessa madrugada. Nós, durante a madrugada, recebemos várias mensagens de ouvintes parados, simplesmente parados, desde a 1h da manhã na marginal. Não tinham por onde fugir, viu? Agora, então, repetindo o que o helicóptero nos trouxe de informação, na região da Ponte das Bandeiras, ainda há alagamento, sentido Ayrton Senna. No sentido da Castelo, os carros já começam a passar pela pista local e pela central também. E na altura da ponte da Casa Verde, no sentido Ayrton Senna, também ainda há um ponto de alagamento pela pista local. Então, problemas ainda na marginal do Tietê, é bom evitar aí se possível. Trânsito. De volta com mais informações aqui na marginal do Rio Tietê, a gente vai dando alternativa aí para o motorista. Dê preferência pelo corredor da Irmã Marquete, Marquês de São Vicente. A situação por lá não é 100%, não é trânsito livre, mas pelo menos por ali o motorista consegue seguir e segue bem melhor em comparação à pista sentido rodovia Ayrton Senna na marginal do Rio Tietê. Vale reforçar ainda para o ouvinte que está aqui na marginal, tem bloqueio total. Aqui na altura da ponte da Casa Verde e também na altura da ponte das Bandeiras, pista lateral totalmente interditada agora por causa de ponto de alagamento intransitável. No sentido contrário, para quem vai em direção à rodovia Castelo Branco, também agora com interdição total da pista expressa, também embaixo da ponte das Bandeiras. Boa notícia é que não chove mais aqui na zona leste da cidade, também zona norte da capital paulista, então a tendência é que logo, né, essa água, né, que se acumula aqui na marginal do Rio Tietê, baixe a situação, dê uma melhorada logo. Invista no futuro, faça consórcio na Embracon. Sua casa ou carro com uma pequena parcela e sem juros. Faça uma simulação em embracon.com.br, porque sonhar não tem limites. Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. O Jornal da Bandeirante Gente de hoje recebe Wagner Cunha Carvalho, que é um especialista em eficiência hídrica, além de sustentabilidade.
Vamos falar um pouquinho sobre a despoluição dos nossos rios aqui, do Tietê, do Pinheiros, do Tamanduateí. Qual deles está em melhor situação, Wagner? Todos eles a gente pode falar que vive uma situação precária, né? Muitas empresas, por exemplo, na margem do rio Tietê, despejam esgoto in natura. No rio Pinheiro a gente citou também, ali toda a região do Panambi, uma parte ali de Cidade Jardim também. Falamos também da questão das bactérias, que elas estão cada vez mais resistentes a antibióticos, e vamos torcer aí para que os 2,5 bilhões que a Sabesp pretende continuar investindo no tratamento de esgoto funciona, né? Uma vez eu fazer um treinamento com o Nuno Cobra, ele estava fazendo uma analogia sobre o rio e o nosso corpo. A gente trata muita doença e não trata o paciente. Então, levando essa linha de raciocínio para o rio, o segredo, antes de começar a investir na despoluição, é parar de poluir. Não faz sentido você ficar adicionando um monte de produto químico, né, nos rios se você continua despejando esgoto, né? Então vamos torcer aí, ser otimistas para ver se essa situação melhora, né? O Tamanduateí é tão poluído quanto o Tietê e o Pinheiros? Essa informação eu não tenho. Né? Mas qual que é o deve mais ser- poluído agora? mas Só deve que ser todos eles recebem descarte de esgoto. Pelo ABC, né? Pelo ABC, que ali é um polo industrial, né? Você vê, tem muitas montadoras e metalúrgicas. Infelizmente, muitos metais pesados acabam parando no rio, né? E nós não temos um estudo sobre isso. Não, hoje não tem assim um monitoramento disso que esteja à disposição. Eu lembro no governo Quércia dos tiros na água lá no Tietê, né? Que diziam que era para desassorear, tiravam aquele material todo e jogavam num outro ponto mais para frente, aí ia desassorear outro ponto, e assim nós fomos vivendo durante um bom tempo, aí gastando dinheiro à toa. Aí tivemos no Rio Pinheiros, não lembro que governo foi, a flotação. Foi em 2001, quando o secretário era o Zé Aníbal. Foi um governo Alckmin, né? Não é difícil errar, né? Só pode chutar, né? Mas o secretário é o Zé Aníbal. Flotação, o que seria isso Então, e por que não deu certo? Ainda na linha de raciocínio anterior, esse movimento dos tiros, das dragagens, isso foi importante para alargar o rio, né, e você não ter problemas de enchente, que São Paulo sofria muito, a área impermeabilizada é muito grande, né? Então sofria-se muito. Então teve essa vantagem, para não dizer que não teve nenhum proveito econômico, teve isso. Só que as questões, 11 bilhões foram gastos no tratamento e o problema ainda não foi resolvido, o esgoto continua sendo despejado, né? Eu queria falar um pouquinho sobre Não, sobre a flotação. sobre flotação. Então, vamos lá, vamos continuar falando sobre flotação. Sobre flotação não trouxe nenhum dado técnico aqui. Mas isso tentou, né, fazer aqui o governo, né, e não deu certo, né? Não. Desistiu logo. A ideia era jogar a sujeira para cima, Como né? é que Lembra? é? A Isso flotação era antes. espuma? Você colocava um produto químico, você injetava um produto químico. Eu me lembro da explicação aqui, estou falando na frente de um especialista, né? De um modo completamente grosseiro. Você despejava um produto químico no fundo do rio, para a sujeira toda subir, aí ela subiria, formava uma espécie de espuma mesmo, e aí você com uma passaria uma rede ali e tiraria. Exatamente. E tiraria. Você chegou a ser testado no Rio Pinheiros, eu me lembro, até teve espuma, né? Teve. Eu fazia o helicóptero pela rádio nessa época, que eu lembro um dia que o rio ficou uma. Então, Parecia que tinha jogado detergente. É o que você faz em piscina, né? As partículas ficam suspensas e essa é a teoria, né? Isso. E aí você vem captando, removendo com que maior o rio se facilidade, mexia né? mais do que a piscina, né? Então, e tem acho coisas que- piores do que você encontraria numa piscina. Mas falar em né? espuma, por que, por exemplo, em Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, tem aquela espuma toda no Rio Tietê? Tem períodos que aumenta, né, a quantidade. Por que tem aquela espuma? São produtos químicos? São produtos químicos, às vezes despejado pelas indústrias, às vezes despejado para reduzir a poluição, mas ainda na linha de tratamento do assunto anterior, por que funciona em piscina e não funciona no rio? Por aquele motivo que eu expliquei. A população ainda descarta, por exemplo, no ralo da pia, óleo. Isso vira uma borracha, um chicletão que é impossível, quase que impossível de tratar. Então, essa técnica não funciona em função disso, diferente de uma piscina que você tem ali, às vezes, água suja. Sim. Então, você faz com que as partículas fiquem suspensas e faz a aspiração daquilo, né?
Às vezes o processo ao contrário, que é de decantação, você manda para o fundo, né, e você vem removendo. Existe tecnologia para fazer isso. Só que nos rios é muito irregular, né? Mais difícil é colocar um robô para fazer isso. Em grandes reservatórios isso é mais fácil. Outro dia eu topei aqui num shopping dessa região sudeste com uma área lá reservada para despejar o óleo de cozinha. Já está começando a ver essa coisa, mas demora muito. E no caso dos medicamentos, o senhor se referiu aos medicamentos, nós temos poucas iniciativas, né? Nas pilhas, né? A questão das pilhas também se encontra. Drogarias, supermercados, que você pode despejar as pilhas lá em recipientes. Os pontos de coleta, né? Mas parece que os fabricantes não gostam muito de dar essas dicas, né, para os seus usuários, porque vai dar muito trabalho, né? Sim, você vê, por exemplo, os fabricantes de pneus, eles são obrigados, existe uma lei, a reciclar o mesmo número de pneus que eles vendem, que eles colocam no mercado, né? Só que isso teria que ser feito com lâmpadas também. Tudo bem que o preço ia subir um pouco, né? E teria que colocar esse custo no produto, mas pelo menos não tem o desequilíbrio no planeta, né? A maior parte da população ela acha que é bobagem fazer isso com uma pilha. Que aquele óleozinho que sobrou de uma pipoca ou de uma fritura que ele fez, aquilo não vai fazer diferença. Mas faz muita diferença. Pequenas mudanças podem trazer um resultado grandioso. Por exemplo, uma dica à população, né? Quando você faz a barba ou escova os dentes com a torneira fechada, ao longo de uma vida você pode economizar 2,5 milhões de litros de água. Mas aí a população pensa assim, mas ao longo de uma vida. A gente não foi ensinado a pensar no futuro. Existe a cultura do imediatismo. Por isso que uma das apostas que a gente tem é trabalhar com as crianças. A gente tem muito orgulho de ter criado esse ano um programa chamado Sustentabilidade para Crianças. A partir de primeira série, você já consegue aplicar como se fosse um espetáculo. Vão super-heróis, né? Mulher Maravilha, vai o Homem-Aranha, com o objetivo de segurar a atenção deles e despertar esse espírito de guardião do meio ambiente, de querer fazer diferente. A gente ensina nessa apresentação até como eles vão lidar com os pais. Como é que eles vão chamar a atenção do papai. Eu tomei uma bronca da minha filha esses dias. Ela participou de uma exposição na escola, eles tinham que fazer um trabalho sobre poluição de rios, camada de ozônio, coisa ligada ao meio ambiente. E aí no fim da apresentação, todos os alunos da escolinha ganharam um bottom de defensor da água, né? Então toda hora ela cita que ela é defensora da água, não sei o quê. E aí teve um dia desse, eu não lembro o que foi que eu fiz. Acho que eu deixei a torneira aberta mais do que deveria na hora de escovar os dentes dela e depois os meus. E ela falou, papai, desliga a torneira, você não está sendo um defensor da água. Eu falei, você tem razão. Quantos anos ela tem? 5. Tá chamando a atenção. E é por aí que começa, né? É por aí que começa. Como a criança chama a atenção do pai que para em fila dupla, né? Na hora de levar a escola, né? Antigamente você não poderia fazer isso com o seu pai, né? Ou com a sua mãe. Já nem tinha ideia disso, né? Já no mundo moderno isso já é possível. A liderança, eu falo que é a liderança de baixo para cima, né? E aí, eu nem imaginava que a água podia acabar com 5 anos, eu acho, né? Ela já sabe que pode acabar. Já tem essa informação, né? Já as gerações anteriores não tiveram essa oportunidade de debater esse tema na escola, né? Por isso que é uma grande aposta para o futuro, porque serão os futuros empresários, executivos, governantes, tem que trabalhar com as crianças. O Wagner, quem tem água em casa ou no estabelecimento comercial de poço artesiano pode abusar um pouco mais? Ou também tem que fazer a mesma economia, porque, afinal de contas, também é um recurso finito? A água é um recurso escasso e finito, principalmente não é que a água vai acabar, o que acaba é água potável e muito provavelmente a próxima extinção, se nada for feito, vai ser por contaminação da água, né? Então, como eu falei, 97,5% da água do planeta é salgada, 2,493% é doce, encontrado em locais de difícil acesso, e o lençol freático é um deles. Essa é parte da nossa reserva estratégica para o futuro. A Cantareira está sendo completada com água do lençol freático. A cidade do México, a cidade do Cabo, Califórnia, está todo mundo fazendo perfurações para captar. E se isso não for feito de maneira inteligente, ocorre como na cidade do México, né? A cidade vai afundando, vai captar água 2 vezes mais rápido do que o lençol consegue se regenerar, e uma hora essa conta chega. Então a gente tem que tomar muito cuidado como é que a gente vai passar o bastão do planeta para a próxima geração.
Ele chegou até nós de uma forma, a gente vai passar melhor ou pior? Produção de lixo, mesma coisa, né? A geração dos nossos pais descascava mais e desembalava menos. Já essa geração desembala mais e descasca menos, né? Além do volume aí, né? Você fala de 1,3 bilhões de toneladas de lixo que a gente produz anualmente, tem a questão da saúde que está diretamente ligado, né? Porque a maioria dos lixões, o churume vai contaminar o lençol freático, né? Porque não tem aquelas mantas que é. O que se entende por lençol freático? É a água que está no subsolo. A quantos metros de profundidade? Tem alguns lugares que a partir de 15 metros você faz até a perfuração de um poço manual. Então, e isso é permitido? Tem alguma regulação para... Existe sim, a portaria 2914, né, que é da E, ela, por exemplo, te impede de utilizar água de superfície, essa água que brota de mina, porque o risco de contaminação é muito alto. Você tem que fazer o projeto, tem que buscar a licença, que é a outorga, tem a autorização, tem que verificar se não tem posto de gasolina próximo, pode ter contaminação, se tem cemitério, se tem problemas com a CETESB, não é de qualquer forma. E a concessionária instala o hidrômetro e começa a te cobrar o esgoto, então não é inteligente desperdiçar água de poço, nem do ponto de vista da sustentabilidade, nem do ponto de vista financeiro, porque você paga a tarifa, né? Esses grandes condomínios aí teriam vantagem de furar poços artesianos, por exemplo, de 10 torres, de 15 torres, seria vantajoso? Sim, você vê o Edifício Itália, um cliente que eu acompanho já desde 2009, para garantir água, disponibilidade para os seus 8 mil visitantes que eles recebem diariamente, perfura um poço. Tem funcionado e está na região da Praça da República. Se eu não me engano, lá é mais ou menos uns 150 metros de profundidade. Não tem esse número com certeza. Mas, por exemplo, o Hospital Alvorada aqui em Moema é de 187. E como é que é feita essa pesquisa? Como é que você sabe onde dá para perfurar, que profundidade está a água? Como é que é feito? Há sempre um risco quando você vai perfurar um poço, né? Você tem estudos aí que são elaborados por geólogos e você já tem um mapeamento no DAE, quais são as regiões que tem poços. Então, se você está próximo de uma região dessa... Por exemplo, você citou o Edifício Itália, você vai ao DAE e sabe onde tem poços na região da Praça da República. Isso está mapeado lá? Está mapeado, você sabe quem que tem poço outorgado. Então, se você Não, mas como é que você sabe onde você pode furar, por exemplo? Para fazer a perfuração é feito um estudo, né? E existem normas técnicas para se fazer isso, só que geralmente você paga os perfuradores por metro e não tem garantia, o risco é todo seu. Você pode perfurar e não encontrar água, você pode Porque é um perfurar... risco, por exemplo, você risco. tomar a decisão de perfurar na Praça da República, ali no edifício Itália. Você fala, mano, será que a gente vai achar água aqui? Acho que você vai ter uma autorização da prefeitura, né? Investir 100, 150 mil reais e encontrar uma água contaminada com metal pesado ou com esgoto e não poder utilizar. Então tem um risco. Imagina num condomínio se aprovar isso numa assembleia, fazer um rateio e não conseguir garantir. No meu, os caras não querem deixar ligado o aquecedor na piscina de segunda a sexta para economizar R$50 no condomínio. Imagina, então, topar uma parada dessa. E aí você vê grandes grupos como uma Coca-Cola, que é fabricante de bebidas, a maioria deles tem poços, e eles contratam aquele sensitivo que é o radiestesista, né? Tem lá a radiestesia. Funciona grupo, isso, eu ia perguntar exatamente isso. É radiestesia. E o subgrupo é a rabidomancia. Então ele vai com aquela espécie de forquilha, ele tem a sensibilidade. Quando tem um determinado ponto lá que passa uma veia de água, a forquilha dele enverga para baixo assim. Antigamente eles utilizavam um galho, como se fosse Y, colhido da própria região para fazer esse trabalho, né? Há muita gente fazendo mágica aí, que realmente não tem o dom, não tem o conhecimento para fazer, mas recentemente um jornal de grande circulação em São Paulo fez uma matéria com um senhor de 78 anos, que ele aprendeu com o inglês a fazer o trabalho, ele é o mais requisitado, a fila de espera de 90 dias, ele cobra R$1.000 para dizer onde você tem que perfurar, não garante e não dá nota fiscal, e mesmo assim, grandes multinacionais contratam ele para fazer o trabalho. Mas ele acerta? A grande maioria acerta. Sério? Mas como é que é isso aí? Ele faz base que radiestesista. Ele sente água? Eu já vi assim, canteiro de obra, radiestesista acertar e eu brincar com geólogos, com engenheiros, tá vendo? Olha só, vocês não conseguiram estudou a vida inteira. Estudou a vida inteira, eu brinco, ó, veio aqui o pai de santo e acertou. Seria um sensitivo, né? É um sensitivo, E existe toda uma ciência por trás disso, né?
Que Quer coisa. dizer que para grandes condomínios, esses aí que eu falei, 10 torres, 15 torres, vale a pena investir nisso, porque é caro, é caro. Sim, é caro e não tem um retorno garantido a relação custo-benefício, né? A primeira coisa que tem que se pensar é uso racional de água. Se você implantar equipamentos economizadores e conscientizar toda a população de um condomínio, de uma empresa, você pode economizar até 50%. Então eu vejo muita empresa, muito condomínio investindo no tratamento de água, investindo no tratamento de esgoto, em reuso, sem antes ter reduzido o consumo. Se você reduz o consumo, por exemplo, em 50%, através da aplicação de tecnologias, e depois vai tratar o esgoto, o seu investimento é 50% menor. Então tem que se começar por isso. Uso racional e trabalho de conscientização. Tem que disponibilizar essas informações para as pessoas que não têm, colocar comunicação visual, esses adesivos que ajudam a lembrar, né? Quando você vai no shopping pegar papel toalha, tá lá lembrando do desmatamento, né? E também tem um outro papel ou adesivo colado e os paulistas e paulistanos se habituaram com ele, esse condomínio usa água de reuso não sei para quê. Como é que é esse processo para utilizar? Em São Paulo é uma lei do vereador Gilberto Natalini, acho que desde 2001, se eu não estiver enganado, a obrigatoriedade de a prefeitura só utilizar água de reuso para regar jardim público, para lavar calçada. A gente até vê os caminhões aí na rua, né? Água de reuso, os caminhões da prefeitura. E os condomínios passaram a ser obrigados também. Acho que agora na crise de 2013, 2014, né? Sim. Postos que tem lavagem de automóveis também, né? São estados a usar a água de reuso. Como é que é esse né? processo para transformar a água em água de reuso? Sim, tem a teoria e tem a prática. Para ser uma água de reuso, ela tem que ter sido utilizada e você capta. Pode ser uma água que venha de máquina de lavar, ou de lavar roupas. Captação de água de chuva já não é reuso, porque você ainda não utilizou. Então toda a tubulação de reuso tem que ser pintada na cor púrpura, tem que ter a plaquinha de água não potável para uma criança não se confundir, alguém lá e consumir essa água. Então, tem que ser feito com muita responsabilidade. O que ocorre depois da crise, muita gente começou a fiscalizar. E quem é o grupo de pessoas que eu mais vi fiscalizando são os idosos, que geralmente passeiam na região onde eles moram, você vai fazer um passeio com o cachorrinho. Tem tempo, né? Tem tempo, tem disponibilidade. Não tem paciência, né? E já começaram e viraram, assim, verdadeiros xerifes do bairro, né? Então, os condomínios, para lidarem com essa crítica, alguns começaram, de fato, a utilizar água de reuso. Mas, infelizmente, a grande maioria tem a placa de água de reuso, mas, na verdade, essa água não é reutilizada. Ou ele utilizou uma água de mina que brota no subsolo, começou a captar água de chuva e colocou a plaquinha lá porque para não ter problema com os vizinhos. Infelizmente. Então, mas como é que um condomínio capta água de reuso? Como é que ele faz essa transformação? Ele tem de ter um equipamento lá dentro? Sim, ele tem que coletar essa água, tem que armazenar, tem que tratar. Depois Tanques, né? Precisa ter tanques, tanques. são Que reservatórios. não é o esgoto, obviamente, né? É outra coisa. Não, do banho, né? A do meu prédio é do banho. Você pode Vai utilizar, se for residencial, a água do chuveiro. Do banho, a água do banho vai para o vaso sanitário, se eu Isso, não me água do engano. banho, você pode reutilizar para isso, para fazer a limpeza das calçadas. Em condomínios comerciais, a água da torneira. Depois que o prédio está pronto, é mais difícil você fazer isso. Alguns dá para dar. Mas os novos já estão com esse sistema... Já tem que nascer com esse conceito. Já né? tem que nascer. Já tem. Eu visitei um cliente no Mato Grosso, é um hospital com menos de um ano. Infelizmente, a tubulação está toda misturada. Então, eu não consigo. Essa individualização da água também, que é algo mais recorrente, né, nos condomínios, também é uma medida que tem ajudado aí a conscientizar, porque daí o cara sente Você no vem bolso, com a tua né? conta, né? Você não partilha a conta para todo mundo, né? Porque antigamente quem morava em condomínio falava, não sou eu gasto 1.000, você gasta 10, a gente racha, né? Sim, você pega, por exemplo, na casa do Pedro tem 5 pessoas, na casa do Rafael tem uma, e como é que paga a mesma coisa, né? Então, a individualização não é que ela gera uma economia. Para quem desperdiça e não estava nem aí com o vizinho ajudando a pagar, esse sim começa a economizar um pouquinho, porque tem a brincadeira que o órgão mais sensível do corpo é o bolso, né? Hoje é obrigatório o hidrômetro individual? Já tem que nascer dessa forma.
Mas você não necessariamente precisa individualizar as edificações antigas, até porque algumas são até inviáveis de fazer. Você pega, às vezes, o apartamento, ele é abastecido por 5, 6, 7, 8 colunas. Diferente quando você pega um prédio novo que vem uma tubulação alimentando, então é muito fácil de fazer. Mas na maioria das vezes, não é que a conta do condomínio ela reduz. Ela só é rateada de forma justa. Continua consumindo da mesma forma, tem que ter a mesma preocupação, instalar equipamentos economizadores, falar com a família. Então é possível usar critérios, né, que cobrem mais de quem tem mais pessoas e menos de quem tem menos pessoas. Hoje, né? Quando você faz a individualização, isso é possível. Senão você não tem como você saber. Aí é um negócio chutado, é uma estimativa e não uma ciência exata, né? Não, dá para fazer uma média do condomínio, não dá pelo gasto do condomínio. Mas aí tem a convenção, do condomínio não permite fazer dessa forma. Né? Você tem que instalar o hidrômetro. Isso, né? Precisa apresentar uma PEC, né? Para mudar. Tem que aprovar, tem que ter... Ou fechar o Congresso. Ô, Wagner, é uma dúvida de leigo total. Esses piscinões que nós temos aqui em São Paulo, né, que ficam cheios aí nessa época que nós vamos entrar agora de chuva, cheirosos, essa água... Né? Muito cheirosos. Né? Essa água, o piscinão não deveria estar em melhores condições para a gente aproveitar essa água? Não tem estudo nesse sentido? É viável isso? É que o piscinão é fácil de fazer, não é difícil. Basta ter vontade e recurso, São Paulo tem. Né? Mas tudo vai da concepção. Uma coisa é você conceber para não deixar alagar a rua aqui, que está tudo asfaltado e impermeabilizado. Outra coisa é você já fazer de maneira mais inteligente ainda e aproveitar. Porque você poderia fornecer essa água de reuso para o bairro. Em Taboão da Serra, você vê o piscinão às vezes lotado, né? Mas e nenhum cheiro. Então, o tratamento, porque a água da chuva ela estraga muito rápido. Então, se você for armazenar na sua casa, você precisa pôr uma dosadora de cloro. Então, daqui a pouco ela está com um cheiro forte e ela está com um limo. Imagina que agora, nesses pontos onde já estão contaminados, é um ambiente perfeito, porque tem calor e tem umidade. É o berço perfeito para as bactérias, né? Estamos entrevistando o Wagner Cunha Carvalho, que é um especialista em eficiência energética e hídrica e também em sustentabilidade. Já vamos para o café e depois o último bloco dessa entrevista. Na Rádio Bandeirantes. Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. São 9h28. Estamos na hora do café do Jornal da Bandeirantes, gente. Café que nós oferecemos para Fuad Ashkar Júnior. Hoje, no Esporte Clube Sírio, a palestra O Profeta Khalil Gibran, que vai ser proferida pela escritora e professora Lúcia Helena Galvão. É o café para palestrante e café também para Fuad Ashkar Júnior, do Núcleo de Cultura Árabe do Esporte Clube Sírio, na Avenida Indianópolis. Bom, café que eu ofereço aqui... para Zilda Libório da Silva, que ouve a gente sempre, viu, Zé Paulo? Não podia faltar hoje também. Café para Sandra Maria Minuti, que está nos ouvindo também. E para o nosso ouvinte Pedro Passarela Neto. Ofereço café para esses ouvintes que estão acompanhando gente nesse sabadão, Zé Paulo. E já vamos prosseguir então com a nossa entrevista dos sábados, né? Hoje com o Wagner Cunha Carvalho. Depois de tanta chuva aqui, o especialista em recursos hídricos e energéticos e em sustentabilidade. Para você saber o que tem de concreto, um raio-x das pontes e viadutos, aqui na Bandeirantes. O engenheiro e consultor Júlio Timerman considera importante a criação de um comitê de crise para tratar de pontes e viadutos problemáticos em São Paulo. A medida foi tomada pela prefeitura depois que a pista elevada da Marginal Pinheiro cedeu. O especialista afirma, porém, que são necessárias avaliações periódicas nas estruturas. Ver a quantidade de obras que tem, dividir isso aí em lotes, contratar as inspeções. E essa Secretaria de Infraestrutura, com base nessas inspeções, ela tem que ter, então, profissionais que consigam identificar realmente, através dessas inspeções, as obras mais críticas, instituir um programa de manutenção periódica. O que tem de concreto na Bandeirantes? Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. Wagner Cunha Carvalho, vamos voltar aos nossos rios.
Por que o Tietê, por exemplo, lá na altura de Barra Bonita, é navegável e, ao que parece, não é poluído? Por que lá, que as prefeituras têm menos recursos do que a da capital, por exemplo, de cidades aqui da região metropolitana, é possível isso? Você vê que não é só a questão do recurso financeiro, é a questão de vontade, né? Eu tenho uma filha que chama Isabelle, tem 8 anos, e o Arthur de 3 anos. Eu tenho muita vontade de levar a Isabelle para ver a nascente do Tietê, que o rio nasce limpo, no meio tá podre, mas ele morre limpo também. Lá no final dele, você já tem a presença de peixes, voltaram os peixes, né? Então a natureza ela dando um jeito de se reequilibrar. E o que torna mais contraditório isso é que existe, se não tiver muita chuva a partir de agora, se as represas não fizerem a recarga, a partir de março de 2019, quando já acaba ali o período úmido, né? E volta para o período seco, a gente já vai enfrentar problemas. E o que é mais contraditório é que você vai ver talvez uma necessidade de racionamento, campanhas, reduz a pressão. Então, por causa dos vazamentos, a água não chega em determinadas localidades, 2 rios cruzando a cidade, você não pode utilizar, né, em função da contaminação. Uma coisa que acho que vale a pena destacar também nessa linha de raciocínio é que 40% da água vaza antes de chegar no cavalete da concessionária. Existem perdas na rede da concessionária. Em São Paulo, a concessionária reconhece 38%. A média no Brasil de 40%, e 40% é quase metade. Então você fala que quase metade de toda a água distribuída no Brasil é perdida antes de chegar no cavalete. Você vê no Japão esse número é de 6%. Alguns países na Europa é de 7% a 8%. E tem muito gato, tem muito furto de água também, assim como energia? Isso ocorre bastante também. Favela? Ocorre bastante. Tem uma amiga que ela trabalhou no departamento de prevenção de perdas da Sabesp, ele dava com fraude com o famoso gato, né? E aí teve uma vez que ela mandou fechar uma tubulação porque era ela ilegal, né? E a milícia, a facção, aquela organização criminosa, foi até onde ela trabalhava, que era um poupa-tempo da Sabesp, e falou, olha, vou te dar meio período para você religar, senão a gente vem aqui e mata todo mundo. E o funcionário da Sabesp vai fazer o quê? Manda religar. Então, infelizmente, tem esse problema de segurança. Você falou do Brasil, né? A gente falou bastante de São Paulo. Qual é o quadro que pode ser traçado da situação hídrica do Brasil atualmente? Tem algum ponto que chama mais atenção, que sofre mais com essas questões ligadas à eficiência hídrica? O que você pode destacar aqui para o nosso ouvinte, hein, Wagner? Então, existem muitas pessoas, né, sofrendo com a falta de abastecimento no nosso país. Como eu comentei, é muito contraditório, porque somos o país que tem a maior disponibilidade hídrica, né? 11% de toda a água doce do planeta está no Brasil. E a tendência é piorar se nada for feito, né? Então, o que a gente pode deixar aí de lição de casa para o governo é focar em despoluir os rios, as concessionárias reduzirem as perdas de quase 40%, como eu citei, e a população pesquisar novas formas de se economizar água, né? Com banhos curtos, não deixar a máquina de lavar roupas partir com pouca roupa, instalar equipamentos economizadores, estudar formas de se captar água da chuva, aproveitar, como eu falei, põe lá a dosadora de cloro para não ter problema, conversar com toda a família, isso é importantíssimo, né? E lembrar do não jogar remédio na descarga, não despejar óleo na pia, jogar pilha no lixo, não escovar os dentes, não fazer a barba com torneira aberta, né? Acho que a gente podia deixar uma lição de casa também para as empresas, né? O que vocês acham? Também para as empresas fabricantes aí, tanto de pilhas, as pilhas já têm até destinação, mas de medicamentos. As pessoas muitas vezes ficam com as embalagens, não sabem o que fazer com aquilo. Sim. Jogar no lixo comum, né, me parece que não é o correto. Sim, na própria embalagem vinha alertas, olha, não descartar no vaso sanitário, assim como você no cigarro vem lá os alertas, né, das consequências, ter isso também. As empresas começar a investir em sistemas de monitoramento de água, né? O pai da administração, que era o Peter Drucker, que já faleceu, ele falava assim, sem informação não há gerenciamento, então você tem que medir, você tem que, pega uma indústria grande, um hospital, tem que saber quanto vai de água para cada departamento, fazer uma medição setorial, que só assim você consegue identificar onde estão os pontos de perda.
promover os trabalhos de transformação cultural sustentável com os funcionários. A maioria das pessoas, ela quer sim fazer diferença, ela está indignada com a situação como o planeta vem sendo tratado, só que ela precisa de informações, né? Eu sendo sempre uma linha de raciocínio do Albert Einstein, que ele falava assim: a mente, uma vez expandida, jamais retorna ao tamanho original. A gente sabe por nós mesmos. Depois que você se acostuma com algo muito bom, é difícil voltar para o anterior, né? Então, quando você disponibiliza informações para as pessoas, que elas sabem que, por exemplo, nesse exato momento, tem sudaneses bebendo água de poças com um tubinho que não serve para filtrar água, mas lá dentro tem uma esponja que serve para impedir a ingestão da larva que causa lombriga. A pessoa pensa assim: se eu tenho irmãos, acreditando em Deus, o universo, se eu tenho irmãos sofrendo dessa forma, não é porque eu tenho muita água que eu tenho o direito de desperdiçar. Ano passado eu fui à África, fiz algumas pesquisas. Você vê muito comum no norte do Quênia algumas mulheres terem que caminhar 5 horas e meia em busca de água. E água contaminada, água suja. Você vê um operador de teleatendimento trabalha 6 horas por dia. Essas mulheres têm como se fosse uma jornada de trabalho diária, que é uma busca aí pela sobrevivência, né? Aqui no Nordeste existem lugares, não sei se em condição tão grave, mas parecida também, né, Wagner? Sim, esses dias eu estava vendo um vídeo, um documentário do Amigos do Bem. Eles entrevistaram uma mãe de família, né, uma nordestina, e perguntaram assim: olha, se você pudesse escolher alguma coisa para mudar a sua vida agora, o que você escolheria? Ela falou assim: água. E é uma cultura bem diferente da que nós temos aqui no Sul Maravilha. Temos um colega, né, que é muito conhecido, o Amorim Filho, que é conhecido como Mano Velho, né, faz programa hoje na Rádio Nativa, mas já foi da Bandeirantes. E ele disse que o que chamava a atenção dele quando veio do Nordeste para cá era a despreocupação com o uso da água, porque lá ele tinha a noção de que precisava, né, ser bem comedido para usar água, porque ela podia faltar. E chegou aqui, viu aí gente lavando calçada, lavando carro, né, um desperdício total. Eu acho que hoje nós já evoluímos. Agora, no mundo, quem é que dá o melhor exemplo de consumo racional? Quem que dá? É o leste europeu, sim, é o norte da Europa, a Suécia principalmente. Hoje na lista dos 10 países mais sustentáveis, a gente tem a Alemanha, tem a Suécia, tem a Finlândia. Em relação à questão hídrica, nós temos Israel, que dá um show, porque é uma região mais escassa. Eles têm tecnologias fantásticas, tanto para dessalinizar e quanto para a irrigação. Você vê que no mundo todo, a atividade que mais consome água é a agricultura e a agropecuária. 70% do consumo de água mundial, que nós estamos falando no planeta, vai para a agricultura. Então, se você compra mais fruta ou verdura do que você precisa e deixa estragar em casa, você está jogando água fora também. E se a irrigação é um dos grandes vilões, eles descobriram uma técnica que é a irrigação por gotejamento. Então você passa uma tubulação, como se ela tivesse uma série de furinhos, e você deixa ali aquele solo sempre úmido. Você economiza até 95%, e teve uma fazenda na Bahia que ela usou essa técnica, ela conseguiu a safra da supercana, com barras de até 6 metros, porque 90% da água da irrigação acaba sendo desperdiçada. As pessoas às vezes ficam irrigando o jardim, parece um processo até terapêutico, mas 90% a planta pega o que precisa, o resto ou absorvido pelo lençol freático ou evapora, né? Agora, o nosso agronegócio está sendo muito eficaz, né, na utilização adequada da água, né, com auxílio inclusive da Embrapa, né, porque hoje em dia essa é uma exigência do mercado internacional, né, que as coisas sejam produzidas com respeito ao meio ambiente, né? Estudo de toda a cadeia. Exatamente. Né? Agora, Wagner, eu queria perguntar um pouquinho para você sobre a nossa matriz energética baseada em hidrelétricas. É isso mesmo? Porque é a forma de produção de energia mais limpa à disposição, né? Nós, quando não temos água suficiente nos reservatórios para produzir energia pela hidrelétrica, temos de ligar as termoelétricas, aí é muito mais poluição. É a matriz correta produzir água a partir de hidrelétricas? Vai ter água suficiente para manter hidrelétricas funcionando? Essa é uma excelente pergunta. Vai depender mais da política do que da parte técnica, né?
hoje tem as bandeiras tarifárias. Então, se não tem água nos reservatórios, a gente paga a bandeira vermelha, patamar 1 ou 2, que são as mais caras. Mas a decisão de desligar as termoelétricas para a gente pagar a tarifa mais barata, que é a bandeira verde, não é uma decisão técnica, é uma decisão política. Então, dependendo conforme for, você pode segurar um mês ou 40 dias a mais o uso das termoelétricas, e aí você aumenta ali o seu nível, o seu estoque de água no reservatório, né? Mais de 50% da produção de energia do Brasil, o último dado que eu vi era de 66%. Nossa matriz energética é hidráulica, é hídrica, então é água de graça girando a turbina, né? E o Brasil ainda engatinha em fontes sustentáveis de energias limpas, né? Você vê, a Alemanha produz 81 vezes mais energia solar do que o Brasil. Só que, se comparar a Alemanha, ela tem uma irradiação solar muito menor do que o Brasil. E ela, junto com a França, cabe dentro da área desmatada da Amazônia. Então, olha como o nosso país é rico em extensão. Então, tem um potencial absurdo. A grande diferença é que na Alemanha você pode financiar as placas, os painéis solares, com juros zero em até 20 anos. No Brasil isso não tem. Tem um incentivo agora do BNDES, ofertando a linha de crédito de 4% de juros ao ano. Só que mesmo assim ainda falta incentivo, porque quando você importa uma placa de energia solar, uma tecnologia, você paga o IPI que acaba deixando o dobro, então isso desestimula, né? Eu trouxe ano passado, por exemplo, da China, encontrei turbinas portáteis eólicas de 400 watts, capaz de alimentar até 80 lâmpadas spots de LED, e lá você compra por $300. Aí quando você vai trazer para o Brasil, já dobra. Aí tem mais o frete. Então falta incentivo nessa direção. Então, quer dizer que os chineses conseguiram estocar o vento, coisa que a nossa ex-presidente tentou, né, mostrar lá na ONU e, né, caíram de pau em cima dela, né? Quer dizer que eles conseguiram estocar o vento. Né? Existe tecnologia disponível para isso, né? E ainda falando sobre a questão da energia elétrica, o Brasil era para ter energia elétrica a tarifa mais barata do mundo. Nós temos a 5ª mais cara do mundo, para a indústria a 4ª mais cara, e do jeito que está caminhando, a gente caminha para ser a mais cara do mundo, logo ficar em primeiro, né? Então, tem algumas leis, até uma delas foi um projeto da ex-presidente Dilma, quando era ministra de Minas e Energia, que quem gera não pode distribuir, quem distribui não pode comercializar, e hoje você tem diversas empresas lucrando aí em diversas etapas do processo. Isso acaba deixando mais caro. E depois vem uma média de 34% a 36% de impostos e tributos em cima, o que acaba deixando a nossa tarifa de energia mais obesa, né? Nós tivemos um secretário aqui em São Paulo, chamado Mauro Arce, deu várias entrevistas aqui para nós. Ele lançou uma tese que na época foi muito combatida, mas eu não sei se hoje ainda é para ser combatida, que é de considerar a água um bem da natureza. E por isso as pessoas tinham que ter um acréscimo no consumo da água, exatamente por ela ser um bem da natureza. Sim. É uma tese, né, que muitos defendem. Sim, a água é um patrimônio da humanidade e por conta disso não pode ser cobrada. O que a gente paga hoje, aquela conta que chega na casa do ouvinte, é o serviço de fornecimento e tratamento da água e o serviço de coleta e tratamento de esgoto, né? Como a gente citou, né? Se a gente comparar aí, de maio de 2015 a maio de 2018, o preço da água cresceu 35%, assim como a gasolina. Dependendo o posto que você vai, você compra uma garrafa de 1 litro de água, ou aquele litro de água está mais caro que o litro de etanol, né? E quando a gente falava isso lá no passado, era um futuro muito improvável, muito provavelmente isso não iria acontecer e infelizmente chegou, né? Agora, a energia eólica também hoje é bastante importante, né? A gente estava falando aqui, brincando sobre a história de estocar o vento e acho que a energia eólica ficou muito marcada depois dessa frase em que a ex-presidente Dilma Rousseff quis explicar alguma coisa que faz sentido, mas não conseguiu encontrar as palavras adequadas, a melhor forma de fazer essa explicação. Eu estou vendo um dado aqui, a energia eólica já ultrapassa a hidrelétrica de Itaipu em capacidade instalada. São mais de 14 gigawatts de vento nas redes, atendendo a quase 14% do Brasil e mais de 70% do Nordeste em alguns dias. São 568 parques eólicos, mais de 7 mil aerogeradores em 12 estados.
Os estados que têm mais usinas são Rio Grande do Norte, pela ordem, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará e o Rio Grande do Sul também. Quer dizer, o Brasil está caminhando nessas formas alternativas de produção de energia, né? Está, e o potencial é realmente absurdo. O Brasil, ele reúne condições favoráveis para você gerar energia, né, por meio de eólica ou solar, a fotovoltaica, e tem um potencial muito grande. Só que você vê essa energia sendo distribuída, aliás, comercializada e no Mercado Livre, com fontes incentivadas, tem até um desconto nas demandas para as empresas, só que quando isso começar a pegar escala nas residências, você vai ver uma geração de resultado muito grande, vai fazer de fato muita diferença, né? Cada um produzindo a sua própria energia. Nos Estados Unidos, em alguns estados, há uma lei que, por exemplo, um shopping ele é obrigado a gerar energia em um determinado horário e despejar na rede, né? Então, já tem um negócio chamado cogeração distribuída. Você pode, por exemplo, gerar energia na sua casa, o excedente fornecer para a concessionária, ela ainda te remunera, ou você repassar isso em forma de desconto para um outro endereço que você tem. Então, falta incentivo para isso, mas está crescendo, né? E nós temos um potencial muito grande. Para fechar de minha parte, Wagner, cada indivíduo, segundo a ONU, necessita de 3.300 litros de água por mês, o que dá mais ou menos 110 litros por dia para atender às necessidades. O brasileiro gasta isso ou gasta mais? Eu montei um gráfico, um estudo, que eu chamo de os campeões da falta de consciência, litros dia por habitante, por pessoa, né? Então, o que surpreende muita gente é que em primeiro vem um canadense com 600 litros por dia. Em segundo vem um americano com 575 litros por dia. E esse é um problema que cada vez mais o brasileiro copia o estilo de vida americano. Se todo mundo fizer isso, a gente vai precisar de 4,7 planetas Terras. Só que a gente só tem um. O brasileiro está na 12ª posição, com 187. Como o senhor falou, a ONU recomenda 110, a Organização Mundial da Saúde 50 litros por dia. E o moçambicano é o último, com 5 litros de água por dia. Uma diferença grande. Por exemplo, a Suécia, quanto gasta? Tem um levantamento sobre isso? Da Suécia eu não tenho esse número agora, mas eles são bem eficientes. Porque eles estão na lista dos 10 países mais sustentáveis, né? Bom, o Wagner Cunha Carvalho, que nos deu essa entrevista, é um gestor. Porque muita gente pode pensar, não, é engenheiro, né? Não, ele é um administrador. Nem político, é um gestor. É um gestor de empresas. Eu sou um gestor e me especializei em eficiência energética hídrica. Ainda falando da Suécia, eu tive a oportunidade de visitar esse ano, fui a Estocolmo e consegui trazer uma tecnologia para o Brasil que gera 98% de economia de água numa torneira. Ela quebra a partícula da água e você lava as mãos com uma espécie de nuvem. Na década de 80, em Okinawa, já tinha chuveiros que você tomava banho com um verdadeiro jato de spray, como se fosse alguém borrifando, né, água para você. Então, no futuro, essas tecnologias serão cada vez mais presentes e torço para que tenham mais profissionais com o mesmo trabalho, que é um trabalho que eu faço, que eu me realizo muito, que é dedicar a maior parte do tempo a pesquisar formas, pesquisar e aplicar, né, tecnologias para economizar água e energia, tanto em residência quanto em empresas. Então diga ao Pedro Denadai que quando o senhor tiver novidades, por favor, nos avise aqui para a gente conversar de novo. Muito obrigado, viu, Wagner? Eu que agradeço, um forte abraço e vamos ser otimistas porque ainda dá tempo de virar esse jogo. Wagner Cunha Carvalho, administrador de empresas, especialista em sustentabilidade, eficiência energética e hídrica da W Energy, esteve conosco no Jornal da Bandeirante, gente. Jornalismo.